bem com você? Graça e paz. Hoje eu quero meditar em um versículo que está no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 24. Este versículo que está neste capítulo, ele fala a respeito da volta do Senhor Jesus. Hoje nós estamos vivendo dias trabalhosos, dias difíceis, dias de grande afastamento do povo de Deus no que se diz respeito às verdades do retorno, da volta do Senhor Jesus. As pessoas têm negligenciado, elas não estão dando o devido valor ao retorno do Mestre. Eles estão alheios a tudo o que está acontecendo na sociedade atual. Sociedade corrompida, em todas as áreas da sociedade, nós vemos a podridão social, a corrupção do ser humano. O ser humano está corrompido moralmente. E isso nós estamos vendo em todas as camadas da sociedade. Creio que tudo isso é um sinal evidente que o Senhor Jesus virá em breve buscar a sua igreja. Lendo este capítulo 24, no versículo 37, Jesus faz um alerta aqui. Este versículo ele saiu da própria boca do Mestre, do Senhor Jesus. Ele diz assim: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda, o retorno do Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? O Senhor Jesus. É o retorno dele. Ele veio um dia, morreu no Calvário, derramou seu sangue para nos salvar. E lá no capítulo 1 do Atos dos Apóstolos, ele falou, não ele, mas os anjos que apareceram logo após o Senhor Jesus ter sido assunto aos céus. 2 anjos apareceram para aqueles irmãos que estavam ali e disse: varões galileus, por que vocês estão olhando tão fixamente para os céus? Esse mesmo Jesus que foi recebido, ele virá, ele vai voltar para buscar o seu povo. Então ele tem uma promessa para nós. Eu não sei o dia. Se você leu 36, mais a respeito daquele dia e hora, pode ver que é dia e hora. Não está falando de épocas, de anos aproximado. Não, estou falando de dia e hora. Ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Mas ele deixou que sinais que evidenciam que ele, quando esses sinais se tornassem evidentes, isto mostraria que ele estaria voltando para buscar o seu povo. E aqui ele disse, e uma das características é esta. É o que? Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. E o texto prossegue, porquanto assim como nos dias anteriores ao que? Ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. No momento em que ninguém estiver
ligado nos acontecimentos, todo mundo estiver alheios aos sinais que evidenciam a volta do Senhor Jesus, é que Ele virá. E diz aqui que comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Tem uma vírgula, mas o texto prossegue no versículo seguinte. E não o perceberam. Percebeu o quê? O que eles não perceberam? Que Noé tinha entrado na arca. A arca era a salvação para a humanidade da época antediluviana. A arca era o único meio de salvação daquela humanidade perdida. E Noé entrou na arca. E eles não perceberam quando Noé estava dentro da arca. Eles somente perceberam quando o dilúvio veio sobre a terra. Pode ver que ele coloca, perceberam, vírgula, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Somente vão perceber quando um povo será tirado desta terra. Quando este povo for tirado da terra, um povo lavado e remido no sangue do Senhor Jesus. Quando este povo for tirado da terra, aí sim a humanidade perceberá que o que estava escrito no livro sagrado, a Bíblia, era verdade. Será tarde demais. Aquela geração, aquele povo antediluviano, eles perceberam o dilúvio, mas quando perceberam, era tarde demais. Não tinha mais tempo, não tinha mais oportunidade de entrar na arca, porque a oportunidade havia sido aberta. Quando Noé ainda estava com a porta da arca, esperando que alguém aceitasse o seu convite. Mas eles não quiseram. Eles nem perceberam a entrada de Noé na arca, pode ver, e não o perceberam. Noé entrou na arca e eles não perceberam. Somente perceberam quando o dilúvio abateu sobre a humanidade da época e destruiu a todos. Creio que a humanidade atual também está alheia. A arca hoje é o Senhor Jesus. Ele é a nossa salvação. Ele é o nosso Salvador. E as pessoas estão entrando nesta arca, que é Jesus, o nosso Salvador. Todos aqueles que o aceitam de coração estão entrando nesta arca. Mas vai chegar um momento, quando a última pessoa a entrar nessa arca, que é Jesus, e essa porta ser fechada, quando ela for fechada, e Jesus vier buscar a sua igreja, o seu povo escolhido, aí já não resta mais chance para a humanidade. Deus derramará os seus juízos sobre a terra. Toda esta terra passará por grandes juízos. Mas por que as pessoas não estão atentos aos acontecimentos dos dias atuais? Tem um texto que me chama muita atenção. Esse texto está lá na primeira carta do apóstolo João, o apóstolo do amor, na sua primeira carta, porque João ele escreve o seu evangelho, o evangelho que leva o seu nome, ele escreve 3 cartas ou 3 epístolas, e aí ele escreve o livro do Apocalipse. E ele chama atenção lá no capítulo 2, no versículo 15. Mas antes de nós lermos, eu quero alertar ainda que comer, beber, casar-se e dar-se em casamento não é um pecado em si. Não está dizendo que comer, beber, casar e dar-se em casamento é pecado. O detalhe aqui é o seguinte, é que a humanidade antediluviana, eles estavam mais focados no comer, no beber, no casar-se e no dar-se em casamento, do que propriamente nos acontecimentos que evidenciavam que Deus enviaria um dilúvio. E qual era o sinal? A construção de uma arca. Uma arca estava sendo construída num local seco. E que Deus enviaria o dilúvio. E que Noé era o pregoeiro da justiça nos seus dias.
O sinal mais evidente de que Deus enviaria o dilúvio era a construção da arca. Mas eles estavam o quê? Com as suas mentes focadas em quê? No comer, no beber, no casar-se, no dar-se em casamento, ou seja, estavam envolvidos com os prazeres momentâneos e passageiros desse mundo. Não que as pessoas têm que deixar de comer, de beber, de casar, de fazer a faculdade, de trabalhar, não. Mas o nosso foco principal, ele deve ser a pessoa bendita do Senhor Jesus. O nosso alvo é Cristo. E as demais coisas, Ele vai nos prover para nós. Ele vai nos capacitar nos meios acadêmicos, em todos os meios da sociedade, o Senhor vai nos capacitar. Mas Ele somente vai nos capacitar quando o nosso foco for a pessoa dEle, pois Ele é o Salvador das nossas vidas. Quando nós focarmos na pessoa dEle, as portas do emprego serão abertas. As faculdades, nós seremos os melhores alunos nas faculdades. Nós seremos os melhores funcionários públicos da sociedade, porque o nosso alvo é Cristo. Quando nós focamos a pessoa do nosso Salvador, que é Jesus, todas as demais coisas são acrescentadas em nossas vidas. Mas quando nós tiramos os nossos olhos, o nosso foco é tirado da pessoa bendita do nosso Salvador, que é o Senhor Jesus, todas as demais coisas caem por terra. Vamos ver lá em primeira carta de João, no capítulo 2, no versículo 15. Veja bem, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Veja bem que isso aqui é foco. O meu amor, ele deve estar na pessoa do Senhor Jesus. 16. Porque tudo que há no mundo é o que? A concupiscência da carne. A concupiscência aqui é desejo. Os desejos da minha carne. Concupiscência dos olhos. Desejos dos olhos. E a soberba da vida. O orgulho da vida. Não procede do Pai, mas é procedente do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Ou seja, o mundo passa e os seus desejos também passam. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então, eu li um livro em que o escritor disse o seguinte, que nós, com relação a este mundo, nós devemos amar a Deus, amar o nosso próximo e usar as coisas. As coisas que Deus fez e que colocou sobre os nossos domínios, é para elas serem usadas e não amadas. Amar é somente a Deus. Amar e reverenciar e servir a Deus. Depois, de igual modo, nós devemos amar o nosso próximo. E as coisas, nós devemos usá-las para o nosso benefício. Mas na sociedade que nós estamos vivendo, as coisas estão sendo invertidas. Eles desconhecem a Deus, amam as coisas e usam o seu próximo. Eles usam o próximo porque eles amam as coisas. Quando os valores são invertidos, a coisa complica numa sociedade. Por isso que o nosso foco, o nosso alvo é a pessoa do Senhor Deus. Devemos servi-lo e amá-lo. Depois amar o nosso próximo. E as coisas nós devemos usá-las para o nosso benefício e também do nosso próximo. Por isso que ele falou, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Eu tenho que usar as coisas e amar a Deus. As coisas que tem nesse mundo, Deus fez para o nosso benefício. E a partir do momento que nós o amamos, Ele vai colocar essas coisas em nossas mãos para que elas sirvam de benefício para os seus filhos. Se alguém amar o mundo, o amor de Deus não está nele. E ele fala que tudo que há no mundo, os desejos desse mundo, da nossa carne, dos nossos olhos, o orgulho, tudo isso é passageiro. Tudo isso é passageiro e procede do mundo. Por isso que nós devemos atentar para esses detalhes. Mas por que muitas pessoas não querem servir a Deus?
elas preferem amar as coisas, odiar o próximo, usar o próximo, esquecer da pessoa do Senhor Deus. Sabe por quê? Tem um texto muito lindo também, que está no Evangelho de Mateus. Está no capítulo 7, no versículo 13. Jesus, ele fala de duas estradas, de dois caminhos. E a minha pessoa é que vai escolher estes dois caminhos. Ou seja, é decisão própria, é escolha do ser humano. O céu é para aqueles que escolhem ir para o céu. Claro que a salvação, ela foi dada por Deus. A salvação, ela iniciou primeiro na pessoa do Senhor Deus. Não fui eu que me escolhi, Ele que me escolheu, para que eu dê fruto. Mas a partir do momento que Ele me escolheu, me chamou, agora esse processo cabe à minha pessoa, é um sinergismo, é uma ação conjunta, é a minha dedicação, é a minha vida de santidade. Porque a salvação do homem começa com a regeneração. Depois tem a santificação. Ou seja, a regeneração é ser gerado de novo, porque eu estava morto em meus delitos e pecados. Então eu fui regenerado, gerado de novo. Aí sim eu passei a conhecer quem é o Senhor. A partir do momento eu entro num processo de santificação, seguir a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, para culminar com a nossa salvação, devemos ser santo como o Senhor é santo. Diz aqui que a escolha dos dois caminhos: entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E o que me entristece é isso aqui: e são muitos os que entram por ela. São muitos os que entram por ela. Esta é a porta larga, é a porta que conduz à perdição. Esse é o caminho espaçoso, largo, que conduz o homem à perdição eterna. Versículo 14 do capítulo 7. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida eterna, e são poucos os que acertam, ou seja, são poucos os que passam por ela. Porque para você passar por essa porta, que é o caminho estreito, você tem que amar a Deus. Você tem que ter uma vida de devoção e dedicação à pessoa do Senhor Jesus. Se você não tiver isso na sua vida, jamais você vai passar por essa porta aqui, que é a porta estreita. Por isso que Jesus disse: porque a porta estreita e apertado o caminho que conduz à vida são poucos. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que passam por ela. Por quê? Porque eu tenho que abrir mão dos meus desejos, como diz lá a carta de João, o amor do mundo. Eu não quero abrir mão dos desejos deste mundo. Eu prefiro ficar alheio às coisas do Senhor, amar as coisas deste mundo e usar o meu próximo para o benefício próprio. Então, quando eu me abdico disso tudo, quando eu abro mão disso tudo e sirvo a Deus, neste momento, eu estou optando, eu estou escolhendo a porta estreita, o caminho apertado. Este é o verdadeiro caminho que conduz o homem à vida eterna. Então temos que servir ao Senhor, amar a pessoa do Senhor, porque o Senhor não quer um religioso no seu reino. Não. O Senhor, na verdade, Ele quer pessoas que o amam voluntariamente, de livre escolha, sem pressão, sem ser coagido. Não. Ele quer pessoas que o amem de coração, que o amem com toda a sua alma, com todo o seu fervor, independente da circunstância. Pobre, rico, doente, são, não importa o momento em que você está vivendo. Isso
não é motivo de esfriar, de diminuir o seu amor para com a pessoa do Senhor. Quando nós o amamos, as circunstâncias não interferem no relacionamento do homem para com Deus. É isso que o Senhor quer. Lembra da mulher samaritana, lá no poço de Jacó, no capítulo 4? Jesus disse que o Pai procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Esse o Pai está procurando, homens que o adorem verdadeiramente, não por interesse. Eu não adoro ao Senhor por aquilo que Ele me dá. Não. Eu adoro o Senhor, eu amo a Ele por aquilo que Ele é, pelo seu caráter. Ele é santo, puro, Ele é misericordioso, Ele é amor, Ele é bondade. Tudo isso o Senhor é. Então por isso que nós o amamos pelo seu caráter. E, amando desta maneira, nós, o dia que o Senhor Jesus vier buscar, nós iremos morar com Ele. Que Deus em Cristo o abençoe. E até o próximo vídeo. Até lá!